Bom dia com Jesus. Pastor, o que significa um sonho, uma Bíblia aberta? Quer dizer, ver uma Bíblia aberta num sonho, não? Um sonho com a Bíblia aberta. Eu acredito que só pode ser bom, não é? Só pode ser bom. A Bíblia aberta significa que ela foi revelada, não é? Para você. Nós podemos ir até aí, né? Sonho não tem jeito de interpretar. Mas a Bíblia aberta, ou mesmo fechada, eu creio que sonhar com a Bíblia é muito bom, né? Deve ser muito bom. Gostaria que o senhor me ajudasse no sentido de pessoas que para trás não dizimaram, né? Ou como faz para ficar em dias com Deus. A irmã assinou. Mas isso é simples, é porque o irmão Branham disse que você deve os dízimos desde o dia que você foi revelado que os dízimos são do Senhor. Isso é uma questão até mesmo de consciência, que Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Mas quando Ele te revelou que os dízimos é do Senhor, naquele dia que você teve essa revelação, então daquele dia em diante você deve, na sua própria consciência, não é? No seu próprio espírito. Agora, quanto a deixar atrasar, nos foi ensinado que a pessoa parcela com Deus mesmo, lá entre si e Deus, né? Nós não temos a mecânica disso. Nós somos ensinados assim, ajudados em plenário dessa forma. Pessoas, irmão que conviveu com o irmão Branham, nos ensinou assim. Então, a pessoa entre si e Deus, ela própria parcela com Deus, né? Aquilo. Pastor, por favor, quem deu direito à mulher de aceitar ou rejeitar um homem como namorado ou como esposo? Pois o profeta diz: a ela, a mulher, foi dado o direito de aceitar ou rejeitar. Ou isso só se refere às mulheres mundanas? O irmão assinou o seu nome. Não, mas você próprio respondeu aqui. O profeta diz: a ela, a mulher, foi dado o direito de aceitar ou rejeitar. Se é que eu estou entendendo. Quem deu o direito à mulher de aceitar ou rejeitar um homem como namorado ou como esposo? Rejeitar como esposo não tem na Bíblia, né? Agora, como namorado, rejeitar como esposo, depois de casada, rejeitá-lo, pode até acontecer, só que ele fica livre, né? Se a mulher rejeitar o marido fica livre. É um assunto até relativamente importante, porque ela tem o direito de dizer sim ou não, se ela quer ou não se casar com aquele rapaz. Não é o pai que vai decidir por ela, não é a mãe. De todos os modos, a escolha é dela. Se a pergunta é nesse sentido. Agora, a rejeição aqui, eu não sei se o irmão está realmente querendo uma doutrina para a igreja nesse sentido. Porque, na verdade, há muitas mulheres que vão morrer sem saber o que é ser amada. Elas vão saber o que é ser mandada, ser chefiada, comandada, mas amada não são todas que vão saber realmente, porque depois que elas se casam é que elas vão constatar que o casamento não é todo
não quer dizer em tudo aquilo que esperava ser. Não que ela fique surpresa com lutas, dificuldades, espinhos. Não, a mulher cristã não pode se surpreender. É mulher de bom senso. O casamento tem dificuldades, alto, às vezes baixo um pouco com a tempestade, não é? Um nível, muitas dificuldades, doenças, e mesmo é um ganha-pão em conjunto, não é? E muita dificuldade. Agora, muitas, infelizmente, constatam que elas não sabem realmente o que é ser amada. Elas não sabem o que é ser amada. Isso quer dizer, elas nunca tiveram experiência realmente do amor. Não sei se dá para entender. Bem como o homem também. Muitos homens não sabem realmente o que significa ser amado. Porque ser amado, aí nesse caso, não é ser dirigido, ser subordinado. Pelo contrário, o amor, ele liberta. É uma vida, essa que é a vida livre, porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o irmão Branham dá aquele exemplo. Ele diz, eu vou sair de viagem. Então a minha esposa me pega pela gravata e diz, olha, você não vai namoriscar lá, hein? Por lá. E se você fizer isso, quando você chegar, você é um homem divorciado. E ele, por sua vez, disse, não, você também não vai flertar por aí, porque senão eu divorcio de você. Bom, isso não é amor, ele disse, isso é legalismo, não há casamento nisso. Ele disse, pelo contrário, então, reúne-se, ora, e há uma confiança mútua, não é? Agora, essa questão, parece que a pergunta está mais no sentido, assim, pedindo uma doutrina sobre o assunto. Seria bom que os homens fizessem uma reflexão nesse sentido. Porque há extremos no mundo, muitos extremos. As pessoas costumam, vem de tabu, como eles dizem, aquele domínio, aquele machismo, o machão da casa, não é? Isso aí é um extremo. Agora, por outro lado, tem aquela vida em conjunto, porque vocês têm que saber o seguinte, todo homem verdadeiro ele gosta de ser mandado pela mulher. É incoerente. Ele gosta de ouvir não, ele gosta de ouvir sim, ele gosta de harmonia, de coerência. Um desejo dela é uma ordem para ele. Ele vive para ela, afinal de contas. O homem tem que viver para a mulher. Você não faz isso, você não é feliz. Ele vive para ela. E, consequentemente, para os filhos, para a família. A Bíblia diz isso. E é em função dela que ele vive. Agora, há muitos homens que pensam assim, tem uma atmosfera pesada de chefia, de domínio, e dá mais conforto. Às vezes ela preferia ter menos conforto e mais harmonia, sentir-se mais senhora, mais... Isto quer dizer, ele nela, quando ela se reveste dessa administração, como o Mombrana disse, que ela administra o lar, então é ele nela, como Cristo é a igreja, Paulo disse. A igreja é dotada de uma autoridade tremenda nessa terra. Porque é Cristo nela, é o marido nela. Então ela é uma mulher definida, determinada, e que o homem descansa. Eu não sei se dá para entender. Agora, esse repúdio aqui parte de todos os modos, ele parte de causas.
causa, nenhum homem deve querer uma mulher que não o quer. Por que que ela não quer namorar com ele e ele insiste, usa todos os meios, né? É certo que um homem dói da cabeça por uma mulher, ele faz tudo para alcançá-la, dá tudo por ela. Agora, biblicamente, na mensagem, o profeta diz, bom, se ele descobre que ela vai ser feliz com outro, então ele diz, bom, eu te amo tanto que eu quero te ver feliz. E para você ser feliz tem que ser com ele, então tem que ser com ele. Estou me referindo a namorados, né? Porque tem uma coisa, gente, você ser amado, aquele amado policiado, insistente, e que eles dizem, pega no pé, a coisa mais que te oprime mais é você ser amado por uma pessoa a quem você não ama. E a pessoa morre por causa de você, e suspira por causa de você, e está chorando por causa de você, e tudo que faz é... Você gostaria que ela nem pensasse em você. Que ela nem não sofresse nem um pouquinho por causa de você. E não tivesse nenhuma luta por causa de você. É cansativo, é opressor, é uma das piores coisas que existe no mundo. É aquele amor pegajoso, cansativo, egoísta, possessivo. E quando você não se sente bem com aquilo, você não está dentro daquilo, você está completamente fora daquilo. Então, esse repúdio, é que diz o profeta, ele não deveria nem existir um repúdio. É uma decisão, é uma escolha. Ele disse, é a escolha dela. É a escolha dela. Agora, depois de casado, o quadro muda, né? O quadro muda, mas Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Por isso que precisa orar e ter sabedoria, porque o homem, normalmente, ele cega por um lado, e as indiferenças, a frieza da moça, não servem para ele, e ele vai passando por cima de tudo até concluir aquele casamento e acaba sendo infeliz depois. Rebeca teve que decidir por si mesma. Boa lembrança. Mas você não pode ficar como aqueles... às vezes há moças que sofrem muito porque fica aquele espinho no caminho dela. Onde vai, ele atravessa o caminho. Onde vai, ele atravessa. Onde vai, ele atravessa. Fica aquele espinho, um espinho horrível. Coitada, ela não merece isso. Se é que você gosta mesmo, deixa a moça. Ela não te quer, deixa ela casar com outro. Alguém um dia vai te querer e vai fazer o tintim, né? Não é verdade? Eu não sei se essa é realmente a resposta à pergunta que satisfaz o irmão. Para mim, você próprio respondeu aqui. A ela, a mulher, foi dado o direito de aceitar ou rejeitar. Vamos ficar de pé, vamos repetir a leitura de Isaías. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Irmão Breno, então, esse aqui para dizer rechaçar o mundo que pisa na palavra de Deus. Disse, esses anjos cobriam seus rostos, né? Seus pés, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É até o verso 8. Senhor Deus, nós estamos relendo esta Escritura que tem muito a ver conosco, como todas elas. Mas esta vem numa hora muito especial, que fala de um certo batismo, que nos leva a constatar que, de fato, habita a iniquidade em nós. E essa é a grande vitória do homem. Foi a grande vitória de Isaías. Por muito tempo ele esteve em paz, satisfeito, tranquilo, até que contemplou a tua glória. Aquilo foi como um raio-x, detectou onde estava realmente a mancha, e isso estava nos seus lábios. Os lábios falam da língua que Tiago fala no seu capítulo 3. E isso é o que está mais contaminando os pastores, os ministros, os diáconos, os irmãos, as irmãs. Porque, de fato, há veneno nessa língua, peçonha, que quer dizer veneno. E nós estamos numa hora muito tremenda, como aquela de Isaías. Nós pedimos esse batismo, como diz o irmão Frank, esse povo precisa de um batismo na boca, começando pelos tratamentos, uns para com os outros, as palavras descaridosas, a maledicência, comentários sobre a vida dos outros, o que é próprio da mídia, do mundo, da imprensa, do diabo, dos demônios. Senhor, nós queremos constatar realmente onde nós estamos parados. E constatarmos assim que nós precisamos de uma matança. Isto quer dizer o nosso ego morrer. E aí então nós passaremos a confiar em todos os nossos sentimentos, porquanto eles estão inspirados e dominados pelo Senhor. Quando um homem amar uma mulher, ele não terá confusão naquilo. Quando a mulher amar um homem, não tem sentimentalismo naquilo. Mas tudo seria de uma forma real, verdadeira, por cima de toda essa poeira cósmica, essa poeira social, essa nuvem, essa cortina hipócrita da sociedade religiosa.
Aí então, Senhor, nós faremos coisas que não entendemos, que não compreendemos, e assim então seremos místicos, loucos, para o mundo, para o cosmos, para a sociedade. Nós vemos isto principalmente em irmãos mais simples, mais humildes, mais pobres. Eles se tornam místicos, os quais eu gosto de tê-los como a menina dos olhos do Senhor. Graças a Deus, porque nós os temos aqui. Eles podem ser aceitos nos lares com alegria. Eles podem tomar uma refeição, comer ali, e às vezes até dormirem ali. Não com aquele espírito espírita de caridade, de quem está sendo humilde por abraçar um irmão humilde. Não. É um amor que tem no coração, e a gente se sente honrado com aquilo. Com o cumprimento de uma irmãzinha, de um irmãozinho, o abraço, o sorriso. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Nesta hora nós sentimos todos iguais, todos na mesma condição. Não temos ninguém melhor do que ninguém. Graças a Deus, glória a Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, quando temos agido contrário a isso. Vivifica a Tua palavra em nossos corações. E ela faz a cura do dia, a grande cura do dia, a grande libertação da hora. Senhor, nós não temos por que nos acovardarmos. Ainda somos olhados pelos Teus olhos, a melhor coisa que se encontra nessa terra ainda. Com todas as nossas falhas, fraquezas e erros, porque amamos o Teu profeta, porque recebemos a Tua mensagem. Aleluias, glória a Deus. Venha ser o tônico de cada espírito, de cada alma. Me anima naquilo que vem do Senhor, me desanima naquilo que não vem do Senhor. Tira do meu coração, tira do coração do irmão, da irmã, aquilo que não é do Senhor. Mas se é do Senhor, não importa quão difícil seja, aumente isto, essa certeza, este amor, esta caridade, esta fé, essa confiança. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar. Começa a conversar com Deus. Talvez fosse melhor, não é? Então, eu gostaria que o irmão Rinaldo viesse aqui para frente. Irmão Rinaldo, se possível. Por favor. Senta conosco aqui. Então, aí no parágrafo 29 da mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Quem porventura não pegou esta mensagem, pode pegar na portaria depois, viu? Ela deve estar ali na portaria. Baseada em a influência de um homem sobre o outro.
baseada em Isaías capítulo 6. Então, aí, parágrafo 30, o irmão Branham leu isto que acabamos de ler. E no parágrafo 31, ele diz: é verdadeiramente um empreendimento quando nós pensamos no o que vai significar enquanto nós estudamos esta visão de Isaías. Então, começa por aí, ele vai estudar a visão de Isaías. Eu sempre gostei de Isaías, ele foi um dos profetas maiores. Ele escreveu a Bíblia completa, falou do nascimento até o milênio. Isaías escreveu a Bíblia completa. Há 66 livros na Bíblia. Isaías escreveu 66 capítulos. Ele começa com o princípio da criação. No meio do livro, ele apresenta o Novo Testamento e João Batista. E no capítulo 56 e 60, ele termina no grande milênio. Gênesis, através do Novo Testamento até o Apocalipse. Grande homem foi este Isaías. Finalmente morreu como mártir, sob pena de morte. Eu gostaria que o irmão Rinaldo comentasse para nós o parágrafo 32, que é o seguinte a este. Por favor. Cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sob o governo federal. Cada um deles, em que você pode pensar: Moisés, os filhos hebraicos, Daniel, Isaías. Isaías foi serrado em pedaços com uma serra. E adiante, João Batista, cada um dos apóstolos, Jesus ele próprio, todos morreram sob pena de morte, ou pena do governo federal. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentados aos deles um dia destes. Está vendo? E se alguma vez houve um tempo que nós devemos nos manter unidos, é agora. Esse parágrafo, que o profeta já nos mostra assim de uma maneira direta, né? Mas cada um deles sofreram a reprovação por causa da palavra. Eles não morreram, ou eles não pereceram como pereceram, sofreram como sofreram, por uma pequena causa, mas foi por uma grande causa. E eles não entraram por este caminho por defenderem uma tese qualquer, onde simplesmente seus nomes iriam para um livro, como os heróis naturais, como o profeta nos mostra sobre Moisés, que se ele não tivesse decidido ou escolhido permanecer com os poucos desprezados do Senhor, hoje simplesmente tínhamos ali uma múmia de Moisés, uma estátua como lembrança das boas e grandes coisas que ele havia realizado ali. Mas isso foi mais além, porque no momento quando ele estava tendo ou passando por aquela decisão, ele estava escrevendo, havia de ser escrito um livro muito especial, e que sem dúvida alguma
daria força para milhares e milhares que viriam depois dele. Aquela decisão, como os demais tomaram, isso sem dúvida alguma tem irradiado cada um dos eleitos, cada um dos filhos de Deus, durante todas as eras, e chegando agora na consumação, sem dúvida alguma, ao ler esses exemplos, ao ver essas virtudes que esses homens carregaram, entregando a si mesmo, não amando as suas próprias vidas, sem dúvida alguma isso nos irradia, isso nos fortalece, e que naqueles momentos de angústias que enfrentamos, nós sempre nos identificamos com alguns deles, ou nós sempre nos lembramos de alguns deles, e que sem dúvida alguma, isso nos dá uma grande força para continuar. E assim como eles foram desprezados, cerrados, mortos como foram, sem dúvida alguma, nós não podemos esperar o contrário, mas devemos saber que também seremos perseguidos, maltratados, desprezados pelo mundo social, pelos crentes, não é assim chamados, porque nós temos a mesma fé e cremos, temos a mesma Bíblia revelada que eles tiveram. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Se você hoje, Deus pusesse essa igreja nas suas mãos, o que você corrigiria aqui? Corrigiria, em primeiro lugar. O que você corrigiria? Entendeu? É forte? Bem, o que eu corrigiria? Eu creio que não há nada para ser corrigido de uma forma assim que eu possa entender, porque por mais estranho que esteja o quadro, eu creio que está na perfeita vontade de Deus. Como a gente tem ouvido muitas mensagens aqui, às vezes a gente sai meditando, a gente fica pensando, eu realmente não estou entendendo, né? A gente muitas vezes não entende aquela mensagem, o que aquilo realmente está querendo dizer. Mas a gente simplesmente guarda aquilo que a gente ouviu, como Maria guardou aquilo que o anjo lhe havia dito. Então, eu creio que tudo está em ordem, e que o que deve ser feito é continuar, porque eu creio que está tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu faço pergunta porque quando Isaías entrou no templo, ele viu o que deveria ser corrigido, né? Agora, quando Deus mostrou para ele, foi na hora certa, e o próprio Deus teve um instrumento para queimar aquilo. O senhor entendeu? Fala, então. Irmãos, pelo que a gente entendeu aqui, foi justamente aquele Deus aperfeiçoando o que ele começou em Isaías, né? Ele aperfeiçoou o que ele começou, né? Então, o que a gente aprende é justamente isso. Deus está nos aperfeiçoando. Deus está nos aperfeiçoando. Nós estamos no quadro perfeito de Deus.
como nós já temos aprendido, estamos sendo dirigidos por Deus, mesmo sem nós compreendermos muitas coisas. Deus está nos dirigindo, mesmo sem nós compreendermos muitas coisas, porque nós somos dirigidos pela fé, não pelo que é a ciência, o científico, a razão. Mas nós estamos plenamente no quadro perfeito de Deus. Amém. É porque é exatamente o tempo do ecumenismo. O ecumenismo é união, né? Lá fora. E quando eles estão saindo para uma grande união, um grande reavivamento, eu suponho, 33, que vocês ouviram dizer do encontro que está se dando em Roma. E eles estão aproveitando muito ali. E eles vão começar um reavivamento. Será um reavivamento de amplitude mundial, seguramente. Agora, seguramente, o primeiro fenômeno, o fenômeno principal, ou seja, o resultado principal de um reavivamento é união, é unidade. O tempo da unidade fala tudo sobre isso, a mensagem, o tempo da unidade, né? A unidade de Deus e outras. Agora vamos para o 34 mesmo diz, de volta a este assunto, nós chegaremos nisso, os 7 selos, e esse assunto de ser influenciado. Porque a influência realmente agrupa um povo, leva um povo a agir da mesma forma, vestir-se da mesma maneira. Veja só o que é a propaganda na televisão e essa coisa toda. É isso, é influenciar a respeito, através de uma mulher, até aquela mulher que faz propaganda de uns produtos aí, marmelada, como é que chama? Extrato de tomate, veneno, de vez se chama extrato de tomate, veneno, alérgico e tantas outras coisas, cancerígeno e mais outras coisas, que ela nem trisca naquilo, mas ela ganha uma fortuna em dólares para dizer que está juntinha com aquilo, o coração dela. Aquilo é uma mentira, mas é para exercer a sua influência que ela alcançou sobre as pobres, as crianças, as famílias e tudo. Ela vende o seu próprio povo, recomendando comer aquelas coisas, usar aquelas coisas, que ela nem toca naquilo, porque ela quer viver muito, e ela quer saúde, ela é revelada sobre o assunto de comida, não é? Então ela não usa nada daquilo que ela prega, daquilo que ela propaga, mas é os milhões que ela ganha para aquilo, para influenciar os outros, exercer só a sua influência. Esse é o grande mal que acomete a humanidade toda. Mas se alguém está sendo influenciado para o mal, outros estão sendo influenciados pelo Timóteo, pelo Paulo, pela Lídia, pela Febe, pela Priscila, né? Por Daniel, por José, pelo irmão Brana. Está sendo influenciado. Vamos para o rei Uzias. O rei Uzias era um menino pastor. Ele pastoreava ovelhas, né? Ele foi criado e ele amava o campo. E ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaías havia aprendido com um dos outros profetas maiores. E eu creio que foi Zacarias que Isaías obteve entendimento através dele, que era um profeta enquanto Isaías surgia em cena. Isaías foi chamado e ele foi um profeta. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem. Profetas nascem profetas. Eles nascem profetas. Eles não são feitos numa casa de profetas, num seminário. Eles nascem profetas. Agora, há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Chama-se o dom carismático. Muitos membros do corpo de Cristo poderiam fazer isso, sob inspiração.
Tanto que pode parar quando quiser também. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus, predestinado para o dom de profeta, ou o dom de ser um profeta, não um profetizador. Ele é um profeta e não um profetizador. Agora, nós encontramos que este jovem tomou o trono. Se você quiser anotar algumas escrituras, é 2 Crônicas, capítulo 26. Pode-se ler onde diz que o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu, sendo um homem justo e havia se afastado do Senhor e foi morto pelo seu próprio povo, Uzias tomou o seu, ou Uzias, melhor dizendo, tomou o seu lugar como rei. E ele foi estabelecido sobre o trono e ungido na idade de 16 anos de idade. Apenas um rapaz, porém ele estava na fila para ser rei, todavia sendo apenas um jovem. E ele procedia bem. A Bíblia nos diz que ele teve um pai pio e uma mãe pia, e ele quase não poderia ser alguma coisa diferente com tal influência que seus pais trouxeram sobre ele. A não ser um rapaz pio, porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. Porque até então, o filho aprendia o que os pais ensinavam ou o tutor escolhido pelos próprios pais. Os filhos não ficavam à mercê de professores, professoras sodomitas pervertidos, de escolas pervertidas, escolas que se tornaram em antro de prostituição, de inferno. Os filhos não ficavam jogados assim, expostos dessa forma. Tanto que o pai, a mãe tinham um dever sublime, era criar o seu filho no caminho do Senhor. É a meta dos pais. A incumbência de pais é criar filhos no caminho do Senhor. Agora, dobrando-se às circunstâncias, os filhos são criados em creches. Os filhos hoje são criados de que forma? A meta não é mais a criação dos filhos, não é influenciar os filhos, não é viver para os filhos. Essa criação que nós temos hoje, ela é diabólica. A criação moderna, ela é diabólica. Circunstancialmente, os pais estão vivendo assim. O pai sai para um lado, a mãe sai para outro, os filhos ficam à mercê de suas próprias cabecinhas, e logo cedo eles já estão influenciados por toxicômanos, drogados e coisas assim, porque é isso que tem lastrado a terra toda. Meninas com 14 anos, 12 anos de idade, já drogadas, prostituídas e drogadas. Por quê? Os pais não têm meta, não têm finalidade, não têm o objetivo principal da vida familiar. E é cedo eles têm que fazer o que eles bem entendem. Então essa já é uma coisa que é pior do que aquilo que eles se enfrentaram lá para serem mártires. Por isso Paulo disse que nós não teríamos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra o príncipe, as potestades do ar, essas setas inflamadas do maligno nos lugares celestiais. Você não tem mais como ter se é Deus primeiro, em segundo lugar, sua família, terceiro você. Onde está Deus? Onde está a família diante das circunstâncias? A promiscuidade tomou conta.
essa educação física mista nas escolas, ela é obscena, ela é maldita, ela é uma desgraça. E a nação quer conserto. A nação quer se levantar do caos. Não existe meio mais, não existe reavivamento mais, não existe avivamento mais, não tem como. Você pode escolher um presidente menos mal do que o outro. Mas é isso aí que vocês estão vendo. Consertar a nação, de que forma? Para consertar a nação, tinha que começar a meta principal. Ninguém deveria se casar sem ter esse alvo, condição. Então, aqueles pais foram influência para o filho. E no parágrafo 37, continuando, ele diz: você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião, porém um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Agora, de Deus, não por causa de seu partido. O partido é uma denominação. Como o reverendo me disse uma vez, esse batismo, essa mensagem é pura Bíblia, mas não é da minha denominação. Ele disse para mim, friamente, mas não é da minha denominação, ele era batista. Isso quer dizer, essa mensagem é pura Bíblia, mas ela não é da Igreja Batista. E assim é o mundo político. E ele foi criado para servir a Deus. Abraham Lincoln. E ele disse: se há algo a que eu desejo dar louvor, ele disse, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Eles citam muito Abraham Lincoln no Congresso, citam Abraham Lincoln nos debates, mas eles nunca citam isso aqui. Olha, vamos repetir. Se há algo que eu desejo dar louvor, disse Abraham Lincoln, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Gente, um filho criado por uma mãe que influencia e tem a administração espiritual do lar, aquela coroa do lar, que não é apodrecimento dos ossos, mas é a coroa do lar. Mesmo depois que ela vai embora, ela fica presente na vida daquele homem o resto da vida. Ele sabe perfeitamente o que ela diria para ele em certos passos de sua vida. Ele sabe até que ela diria para ele: você deve criar vergonha na sua cara, você precisa fazer isso. Ele conhece todos os conselhos que sua mãe daria, ele conhece a sua posição naquele caso, ele conhece. Ela exerce influência para o resto da vida. Não importa o que ele faça depois, por isso que a Bíblia diz, mesmo depois de velho, ele não tem como fugir desse caminho. Você vai ser salvo? Não sei. Mas fugir do que ela ensinou, do que ele ensinou, não tem como. Para mim, isso aqui é um dos ápices dessa mensagem. Dos pontos mais altos. Olha, gente, não é definitivamente, preste bem atenção. Você que se casa, você está tendo uma chance, menina. Rapaz, você está tendo uma chance de começar um lar com todos os reparos, corrigir aquilo que
você, moça, se é sábia, você diz: eu não quero os meus filhos sob uma atmosfera daquela que eu fui criada. Eu tenho como começar uma coisa sadia agora, completamente diferente. O rapaz faz a mesma coisa. Sexta-feira, naquele casamento, e eu pensei em falar, mas depois não falei. Falei: olha, oxalá que todos se casassem e fossem para outro país. Quantos casamentos seriam salvos se estivessem longe dos pais? Bem longe, incomunicáveis até. Sem telefone, sem nada. Eles se consolidariam através do sofrimento, da luta, do trabalho mútuo. Eles chegariam ao fim, o alvo do voto. Mas por estarem com os pais, não vão permanecer. Onde é que você já pensou um pai e uma mãe tentar, quer dizer, lutar para divorciar uma filha, para que essa filha se case com outro homem? Esses pais querem essa filha no inferno, no fogo, nas chamas. Não é verdade? Isso quer dizer, se essa filha estivesse longe desta mãe, oh, que beleza para ela, seria salvação para ela, porque a influência dessa mãe é maligna, desse pai é maligna, é uma influência maligna. Eu não creio que exista isso aqui no nosso meio, mas é o que o nosso conhecimento não é só daqui. Mas é o que disse Abraão Lincoln. Sabe-se que a mãe de Abraão Lincoln lia a Bíblia com ele ao lume de fogueira. Durante a noite, fogueira acesa, não tinha luz elétrica. Lâmpadas fluorescentes e coisas. Gente, quantas são as mães que têm leitura sistemática com seus filhos? Quantas são as mães que têm leitura sistemática com seus filhos hoje? O pai trabalha o dia inteiro, chega cansado, e coisa assim, então tem aquele pequeno culto doméstico. Aí onde o irmão Branham disse: se eu fosse uma mulher, eu queria estar cuidando da minha casa nas horas vagas, ensinando o caminho do Senhor aos meus filhos. Mas preste bem atenção, porque se você vai se casar, vai constituir família, está constituindo agora, começando, é bom pensar nisso. Nós não sabemos quando que Jesus vem, na verdade. Pode demorar mais 10 anos, mais 20, mais 30, pode vir amanhã. Mas ele disse: põe o seu tijolo, se você está construindo sua casa, põe o seu tijolo, isso aí é o tijolo. Ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e a conhecer Jesus como meu Salvador. Aí o irmão Branham vai para 38, ele diz: ó, sua família é o que você é. Agora, aí é onde a gente devia ter o bom senso, preste bem atenção, a gente devia ter o bom senso de dizer assim: eu não quero que meu filho seja o que eu sou. Eu não quero. Então, como nós vamos fazer? Ó, sua família é o que você é. Porque basta uma pequena influência errada para que todas as influências do mal venham sobre aquela criança, sobre aquele filho. Outros males piores não foram seus pais que trouxeram para ele, para dentro de casa. Mas o essencial para aqueles grandes males outros, quem deu foi os pais. Onde passa um boi, passa uma boiada.
Rompe-se uma barreira, uma represa, não é de uma vez que a represa roda. Começa através de um pequeno furo. E a água então vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando, depois é que tira tudo. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Portanto, faça do seu lar um meio ambiente certo. Agora, como que pode ter meio ambiente certo com televisão? Já começou por aí. Não existe um lar que se torna meio ambiente certo com a televisão. Aquele meio ambiente já está errado. É meio ambiente. Eles dizem, o homem é o produto do meio. Isso tem sentido até certo ponto. O resto da dúvida. Então José foi produto do meio? Daniel foi produto do meio? O próprio Senhor Jesus Cristo foi produto do meio? Pode que um lar completamente desvariado, como era o próprio lar do irmão Branham, toda a regra tem exceção. Venha um filho, eu conheço família completamente desorganizada, desnorteada, pai completamente desordenado, e no entanto deu filhos doutores, equilibrados, prósperos. É uma exceção, né? É uma exceção. Mas o profeta está dizendo, você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola. Se essas crianças crescem vendo injustiça dentro de casa, o império daquele homem desumano, bruto, animal, o que vai dar aquilo? Vai ser um filho igual a ele, da natureza igual a ele, depois quer ficar ressentido. É o 39 agora, não é? Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro, os meninos, né? E tentarem passar na escola. Já vai mostrando um mau caráter, não? Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova como boa nota. Há muitas coisas que você deve conseguir ter esse orgulho de conseguir por si mesmo. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, Samuel, ao invés de ficar andando por aí à noite, toda a noite, levantar na manhã seguinte e pensar, bom, eu me sentarei perto do fulano e Beltrano, eles são bons alunos, né, inteligentes, eles são inteligentes, e logo eu irei, posso copiar deles, colar, né? Se você, pouco antes do papai, conceder graças à mesa do café da manhã, se você simplesmente disser, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for, então você, quando você orar, papai, diga, quando você orar, papai, diga, Deus abençoe o João, a Maria em seus testes hoje. Eu lhe digo, isto mudará o curso dos acontecimentos. Agora, tem um detalhe também.
Caboclo não estuda, não prepara, não se esforça. Depois quer que Jesus passe aí lá na hora da prova. Papai, mamãe, ora por mim. Pastor, ora por mim. E quer um milagre. Precisa estudar. E depois aí, então, a oração vai ajudar. 41. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Jesus disse: todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Não tendes, porque não pedis. E não pedis porque não credes. Ele disse: pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Nosso ensinamento correto. Diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando correto, e eu tenho um pequeno lema: faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Profundo isso aqui, hein? Muito profundo. Faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Fadado quer dizer sujeito a sair-se bem, né? Você não pode andar para o leste e oeste ao mesmo tempo. Nem você pode andar certo e errado ao mesmo tempo. Não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção, se você não estiver viajando diretamente ao oeste. Você não está indo ao leste, se você estiver indo ao oeste. Os pontos cardeais não deixam ninguém errar nesse sentido. Está viajando para o norte, é para o norte. Está se distanciando do sul cada vez mais. Se é para o sul, então está com as costas viradas para o norte. Deste modo, este jovem rei, sendo influenciado pelo seu pai quando ele era um jovem, e ensinou a Israel os preceitos de Deus, e então subitamente ele mudou-se em seus dias e ensinou contra Deus. Aí entrou a doutrina. Seu pai. E seu próprio povo, ele foi morto pelo seu próprio povo. Parecia que teria sido uma grande lição para Uzias sobre isso. Porém, nós encontramos que quando Uzias tomou o trono, que ele iniciou correto no caminho que seu pai iniciou, trazendo de volta as coisas de Deus, trazendo Israel de volta à adoração de Deus. Ele se fortaleceu. Enquanto ele fazia isso, o bom pedaço de seu pai estava se repetindo na sua vida. E eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político. Ele nunca fez jogo político. Veja aqui que o profeta diz. E eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político. A nação está governada por jogo político, negociata política. Tem que negociar os votos. Com razão, eles investem milhões de dólares numa campanha. É por patriotismo? É o jogo político que manda. E o profeta diz: eu estou grato, porque em seus dias de jovem, ele nunca fez jogo político. Ainda que a política talvez estivesse contra ele, todavia ele permanecia exatamente sobre a linha de Deus. E isto impressionava este pequeno e jovem profeta de tal modo, a ponto que ele se tornou um herói. Ele foi um exemplo para Isaías, o profeta. Então, Isaías tinha uma boa impressão de Uzias. Confiava em Uzias. Ele tinha acompanhado os passos de Uzias. Aquele homem era um exemplo para ele.
Por quê? Uzias estava na fase boa que seu pai teve, lhe ensinou, no pedaço bom de seu pai. Isaías foi ao castelo para permanecer com ele, ao palácio do rei. Ele o chamou, ele gostava de Isaías. Isaías também era jovem, e eles juntos eram amigos do peito. E como esse rei, quando ele saía ali, e alguns dos homens de política entravam e diziam: nós devemos fazer assim e assim. O rei Uzias primeiro buscava o Senhor. Senhor, é a tua vontade que nós façamos isto e assim e assim. Deus, concede-nos um presidente assim. Não somente isso, porém concede-nos pregadores. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o profeta está pedindo presidente para governar como Uzias procurava primeiro, se aquilo era a vontade de Deus. Isso deve ter sido uma grande influência, porque Isaías o amava, porque ele via que ele era um grande homem, e ele permaneceu firme e sólido por Deus. Você sabe, todo o tempo nos dias em que nós vivemos, nas coisas em que nós fazemos, lembre-se, o público não olha somente para o pastor, da maneira que ele se parece, vive. Eles também olham para o leigo, para você também. Oh, como é uma pena quando nós pensamos na igreja. Algumas vezes, se o pastor pertence a uma certa organização, a um clã, e esta organização o envia a uma certa igreja, e algumas vezes as mãos desse pastor estão atadas por essa organização, e o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor, e ele pensa, foi ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo, é ao servir a sua organização. E se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria por votação. Então ele tem medo que não tenha chance, então, de pregar o evangelho. Então ele tem que pregar de acordo com as suas concupiscências. Porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. Não importava qual a política de sua igreja, ou a política de qualquer outra coisa, ele agia para agradar a Deus completamente. Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor. Então ele o fazia. Esse pequeno profeta, jovem companheiro, mais ou menos da sua idade, no templo com ele, eles desciam juntos e oravam, sem dúvida, e pediam a vontade do Senhor, e então comparavam isso com as leis da Bíblia. Então, se estivesse correto, Uzias aprovava isto. Se não estivesse correto, ele condenava a política nisto. Deus nos dê mais assim. E isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. E Uzias se tornou um herói para Isaías. Veja que ele era, por causa de sua posição por Deus, ele se tornou um herói aos olhos do justo. E talvez não tenha existido muitos justos, está vendo? Porém, a coisa é que nós desejamos fazer, é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. Eu estava repreendendo severamente alguém o outro dia. Em um certo bairro havia uma grande igreja denominacional, teve uma grande festa de rock and roll aqui, e eles estavam dançando até por volta de 1h da manhã, na igreja, e estavam caçoando de alguém que vem ao tabernáculo, e disseram que os que vêm aqui são santos roladores, porque nós não temos nenhuma denominação. E isso me deu uma chance. Você pode até imaginar o que aconteceu, porém o negócio é que agora aquelas pessoas, sem dúvida, que a jovem que fez o comentário, se ela ao menos soubesse o que fosse a verdade. Eu estive nas montanhas algumas semanas atrás, e lá longe, quando eu estava retornando para casa, nós nos retiramos, a família e eu, para descansar um pouco
aonde nós vamos novamente, o Senhor permitindo, na próxima semana. E então, distante ali, uma noite, eu tive uma visão. E era uma bela, linda mulher, olhava jovens mulheres correndo. Ela tinha a sua mão aqui, e ela estava perecendo com um ataque cardíaco. Uma linda mulher. E ela caiu e morreu. E o anjo do Senhor disse: agora, quando você ouvir dizer disto, lembre-se, vão dizer que ela cometeu suicídio. Porém, ela morreu de ataque cardíaco. E são quase 4 horas. Logo você simplesmente diga: 4 horas. Então ele me deixou. Essa foi a visão que ele teve sobre essa Marilyn Monroe. E eu não acordei a família no pequeno campo de gado, onde os vaqueiros ficavam, lá onde nós íamos para rebanhar o gado. Eu apenas os deixei dormir até de manhã, e então no dia seguinte eu mencionei isso. Eu disse: uma jovem mulher muito atraente vai morrer, um ataque cardíaco. E na estrada afora, 2 dias mais tarde, ali isto foi noticiado no rádio, que esta senhorita, eu não consigo lembrar o nome dela. Agora, isso aqui é um detalhe que eu até anotei, não sabia o nome dela. Veja como o irmão Branham ficava alheio a esse mundo. Eu não consigo lembrar o nome dela. Monroe. Acho que eu pronuncio certo. Senhora Monroe. Eu acho que era o seu nome artístico, ou seja, o que quer que fosse. Seu nome era outro, diferente. E ela morreu e disseram que ela cometeu suicídio. Olha, William Branham teve uma revelação que Marilyn não suicidou. Porque o mundo todo diz, de vez em quando estão passando filme dela, coisa e tal, né? História dela. Agora, não faz nenhuma diferença o quanto eu fale nisto. Mesmo assim, vão dizer que ela cometeu suicídio. Ela não suicidou. Agora, não sei por que o irmão Branham pôs isso aqui, né? Porém, a moça não cometeu. Ela morreu de ataque cardíaco. E se você observar, ela tinha sua mão tentando alcançar o telefone em sua mão. Ela teve um ataque cardíaco. Disseram que havia pílulas para dormir ali. E ela as estava tomando fazia 1 mês, está vendo? Ou mais, desse frasco. Ela morreu de ataque cardíaco. E ela morreu por volta de 4 ou 5 segundos antes das 4 horas. Exatamente. Eu li sobre a história de sua vida na revista de como que ela era uma filha ilegítima. E como ela tinha lavado tanta louça, e sua mãe no hospício, a mãe estava doida, e ela tinha desejado, porém ela era a mulher de corpo mais perfeito, eu suponho, no mundo, porém ela desejava algo que o dinheiro não comprava. Eu pensei, eu queria poder chegar até ela, eu sei do que ela necessitava. Aí está você, talvez membros de igreja de fama, os mais belos, a famosa Hollywood, onde toda a decoração e enfeite estão sobre. Porém, eles viam aquelas pessoas. Ela podia ver que eles não viviam nenhuma vida diferente da que ela vivia. Necessita de influência, necessita do poder da ressurreição de Cristo entre as pessoas, para que vejam que Cristo não é uma estátua pendurada num edifício, porém ele é um ser vivo na forma do Espírito Santo, vivendo em homens e mulheres, trazendo paz e contentamento e felicidade. Se nós pudéssemos ter somente conseguido chegar até a jovem antes que ela deixasse o mundo, ela teria naturalmente sido influenciada por Deus através do profeta. Vamos parar por aqui, irmãos, são 10 horas.